Você conhece alguém que simplesmente não acredita nas boas intenções das pessoas? Que desconfia de tudo e ainda te acha ingênuo quando você é otimista ou tá esperançoso com a vida? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como lidar com gente cínica, mas para isso a gente vai ter que ir um pouco mais a fundo. Você vai conhecer 10 características do cinismo, que nasceu na verdade como uma corrente filosófica. Ficou surpreso? Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra visão sobre o cinismo. Eu sou o Álvaro Diogo e esse é o canal Tá Tudo Certo. Vem comigo! O cinismo nasce como uma corrente filosófica na Grécia. A história conta que Diógenes, que era filho de um banqueiro, foi humilhado, expulso da sociedade e perdeu todos os seus pertences depois que foi descoberto que ele falsificava moedas. Depois desse episódio, Diógenes decidiu levar uma vida livre das amarras sociais e da aprovação alheia. Ele pregava a autossuficiência e negava a vaidade. Perambulando então pelas cidades gregas, ele conseguiu seguidores do seu estilo de vida e ainda zombava de quem estava preso e refém das amarras sociais. Os seguidores de Diógenes eram conhecidos como kinikoi, palavra que deu origem ao termo cinismo. Essa pequena história sobre a origem do cinismo é importante para a gente entender várias coisas sobre como essa filosofia se transformou ao longo do tempo e continua presente até os dias de hoje. Uma característica marcante do cinismo é a falta de crença na bondade alheia. Para um cínico, as pessoas que fazem boas ações estão, na verdade, fazendo isso somente para promover as próprias supostas virtudes. Uma marca do cinismo presente desde a sua origem é o questionamento das normas e do status quo. Um cínico simplesmente não aceita as coisas como elas são. Um cínico não costuma focar ou fazer muitos planos para o futuro. Isso não importa muito para ele. Eles preferem focar sua atenção no aqui e no agora, que é, na verdade, tudo que eles têm. O cinismo costuma julgar as pessoas como egoístas, só que fracas demais para admitirem que são egoístas. E aí, o que vocês estão achando até aqui? Isso que eu falei até agora sobre o cinismo bate com as impressões que vocês já tinham? Então não esquece de já deixar o like aqui no vídeo e conferir se você está inscrito aqui no canal. Assim você não vai perder nenhum conteúdo. Bora então continuar com as características do cinismo. Na perspectiva do cinismo, o sistema é todo corrupto e as pessoas são movidas pela ganância, pelo desejo de ter mais e mais sempre, custe o que custar. Um cínico costuma ser bastante cético com relação ao sucesso. Na visão deles, se você nunca vai ter sucesso mesmo, nem vale a pena você perder seu tempo se esforçando. Os ideais também não fazem muito sentido para os cínicos, uma vez que a defesa de uma causa seria sempre um disfarce para a autopromoção dos indivíduos. Cínicos sempre vão ter excelentes contra-argumentos para quem tentar derrubar sua tese, uma vez que existem várias pessoas por aí que parecem confirmar tudo que eles dizem e pensam. E por fim, nem tudo que nós aprendemos sobre o cinismo foi usado para estimular esse comportamento cético e difícil de lidar. O cinismo grego inspirou diversas correntes filosóficas posteriores, como os estoicos, por exemplo, que assim como os cínicos clássicos, procuravam valorizar uma vida em harmonia com a natureza, a consciência da falta de controle sobre o universo e sobre a vida e uma maior concentração no momento presente. Saber de toda essa história sobre o cinismo é bem legal, mas o importante mesmo é a gente saber como lidar com gente cínica quando essas pessoas cruzam nosso caminho. Se você prestou atenção na historinha lá do começo, o que levou o Diógenes a inaugurar esse movimento do cinismo foi a humilhação que ele passou depois de ter sido descoberto lá na trapaça que ele tentou fazer. Pois é, as pessoas cínicas costumam ter algo em comum com Diógenes, e o cinismo muitas vezes é uma defesa contra a dor que essas pessoas sentiram por algum trauma, uma situação humilhante ou alguma coisa muito difícil que elas passaram no passado. Os cínicos normalmente têm expectativas muito baixas sobre a vida. Eles não costumam se arriscar, porque assim eles não vão correr o risco do fracasso. É como se antes de desapontar as outras pessoas, eles tomassem as rédeas e fizessem isso por si mesmos, nos seus próprios termos. Os cínicos até passam a impressão de tentar ler o mundo como ele verdadeiramente é, mas na verdade eles estão apenas se defendendo daquilo que eles já viram que pode acontecer quando você acredita, dá um salto de fé em relação ao desconhecido. Você pode sim se estrepar e isso vai acabar doendo. Uma pessoa cínica não é facilmente acessível. Eles costumam demonstrar uma fortaleza, mas no fundo são tão vulneráveis quanto todos nós. A questão é que eles têm pavor de admitir as suas próprias vulnerabilidades e adotam essa postura que é quase não humana para escondê-las. Esse desprezo por tudo que parece positivo, como a esperança, a positividade, a fé, até pelo prazer, faz com que os cínicos pareçam verdadeiros sugadores de energia. Acontece que eles acabam se adaptando àquilo que os decepcionou ou machucou no passado, e parece mais cômodo não acreditar que as coisas podem ser diferentes. Por tudo isso, o cínico não está disposto a ceder. Não tente convencer os cínicos de que eles são exagerados ou mentirosos. Ele simplesmente não vai te escutar e ainda vai te devolver com um exemplo praticamente irrefutável de como a visão dele reflete a realidade tal qual ela é quando não está disfarçada pelas amarras sociais. Um cínico é alguém que precisa de gentileza. E como ele simplesmente não expõe a sua vulnerabilidade,
vulnerabilidade, isso vai ter que partir de você. Quando um cínico é confrontado por uma atitude gentil, ele não tá esperando por aquilo, porque ele mesmo prega que isso não existe, só acontece por interesse. Então, se você for gratuitamente gentil com o cínico, você vai pegar ele de surpresa e aí ele vai se desarmar. Ele não tá pronto pra alguém que se preocupa em saber como é que ele tá, pelo que ele passou e o que fez ele duvidar tanto assim das pessoas. Então, se você tiver oportunidade, pergunta pra uma pessoa cínica como é que esse comportamento dela tá ajudando ela. Ou melhor ainda, o que essa atitude acaba bloqueando porque a pessoa simplesmente se fechou para todas as possibilidades. Por que ele associa tão fortemente todas as pessoas à possibilidade de decepção e dor? E se você se identificou como uma pessoa cínica depois de assistir esse vídeo, também tem um recado pra você. Você tá preparado pra olhar pra você mesmo? Encarar de frente aquilo que te fez desacreditar nas pessoas e parar de agir como se os seus traumas e machucados fizessem de toda a humanidade uma potencial reprodutora daquilo que você já passou na sua vida? As pessoas podem sim causar dor. As pessoas podem ser cruéis. Existem sim pessoas que humilham outras pessoas e que só estão interessadas nos próprios ganhos e benefícios. Mas não é porque essas pessoas existem que todas as pessoas sejam assim. De fato, não existem garantias que as coisas vão dar certo e que a gente vai encontrar gente boa pelo nosso caminho. Mas quando a falta de certeza faz a gente fechar as portas, a dúvida vira certeza. E aí você pode estar se privando de conhecer pessoas e viver experiências que poderiam te fazer ressignificar tudo que você aprendeu até agora sobre gente. E vocês, acreditam que ainda tem muita gente boa por aí? Ou vocês estão mais no time dos cínicos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você finalmente aprendeu como lidar com gente cínica, não deixa de compartilhar esse vídeo com alguma das suas pessoas que também pode curtir essa história. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz especificamente sobre a prática da gentileza. Eu espero que o papo tenha chegado bem e não se preocupem que tá tudo certo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!